Imagine acordar todos os dias no mesmo lugar, sem saber que dia é, sem saber quanto tempo ainda falta, sem ver o céu aberto, sem sentir vento no rosto e sem ter certeza absoluta de quando aquilo tudo vai acabar. Agora imagine que esse lugar é uma gigantesca embarcação de madeira, completamente fechada, balançando sobre um mundo que está sendo destruído pela água. Esse foi o cenário vivido por Noé e sua família durante mais de 370 dias. E a pergunta que quase ninguém faz é como eles não enlouqueceram. Como sobreviveram física, emocional e espiritualmente a um confinamento que, para qualquer ser humano moderno, seria insuportável. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa não são apenas curiosidades bíblicas. Elas revelam princípios de sobrevivência, fé e liderança que ainda fazem sentido hoje. A Bíblia descreve a arca com medidas exatas, e isso não é por acaso. Não era uma embarcação improvisada, mas uma estrutura gigantesca para a época. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, divididos em 3 andares. Visualmente, isso parece muito espaço. Mas essa percepção muda radicalmente quando você entende que aquele espaço precisava acomodar não apenas 8 pessoas, mas milhares de animais, além de toneladas de alimentos e água. Cada metro quadrado precisava ser usado com extrema inteligência. Um erro de organização significaria sofrimento, caos e morte. E então surge um detalhe que muda completamente a forma como imaginamos a vida dentro da arca. Toda essa estrutura colossal tinha apenas uma abertura para luz e ventilação. Uma única janela, com cerca de 45 centímetros de altura, posicionada na parte superior da embarcação. Essa era a única fonte de ar fresco e iluminação natural para 3 andares inteiros durante mais de 10 meses. Pense no impacto disso. O ar pesado, o cheiro constante dos animais, a umidade, o barulho ininterrupto. Não havia como abrir portas, não havia como dar uma volta, não havia como escapar nem por alguns minutos. E se isso já parece extremo, agora vem o detalhe mais angustiante de todos. A Bíblia afirma que não foi Noé quem fechou a porta da arca. Foi o próprio Deus quem a fechou por fora. Isso significa que Noé e sua família estavam literalmente trancados, sem controle algum sobre quando poderiam sair. Eles não tinham um plano B. Não tinham como desistir. Não havia retorno. Eles estavam totalmente dependentes de algo maior do que eles mesmos. Esse tipo de espera sem prazo é uma das maiores fontes de ansiedade para o ser humano. Agora pare e pense no desafio diário que eles enfrentavam. Alimentar milhares de animais, todos os dias, sem falhar. Não estamos falando de animais domésticos. Estamos falando de espécies selvagens, muitas delas perigosas, com dietas completamente diferentes. Alguns precisavam de folhas frescas, outros de sementes, outros de frutas secas, raízes, grãos e até carne. Tudo isso precisava ter sido coletado antes do dilúvio, armazenado corretamente e distribuído diariamente, sem desperdício e sem contaminação. E aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. A Bíblia deixa claro que Deus não fez a comida aparecer milagrosamente dentro da arca. Essa responsabilidade foi de Noé. Isso revela que fé e preparação caminharam juntas. Não era apenas confiar, era agir. E o desafio era ainda maior porque os animais considerados limpos entraram em maior quantidade do que os outros. Isso significava mais bocas para alimentar, mais espaço ocupado e mais trabalho diário. Agora imagine a rotina. Todos os dias, por mais de um ano, acordar cedo, cuidar dos animais, limpar, organizar, alimentar, reparar estruturas, lidar com o cansaço físico e emocional, sem domingos, sem feriados, sem descanso real. Qualquer falha poderia colocar todo o projeto em risco. E mesmo assim, tudo funcionou. Mas o maior teste talvez não tenha sido físico, e sim emocional. O confinamento prolongado é conhecido hoje como um dos maiores causadores de estresse psicológico. Pessoas entram em colapso mental em ambientes muito menos extremos do que esse. No entanto, dentro da arca, conviviam 2 gerações da mesma família. Noé, seus filhos adultos, suas noras. Pessoas com personalidades diferentes, opiniões diferentes, expectativas diferentes. Tudo isso em um espaço fechado, sob pressão constante. A Bíblia não relata conflitos, brigas ou rebeliões. Isso sugere uma liderança extremamente sólida. Noé não liderava apenas com autoridade, mas com exemplo, propósito e espiritualidade.
Cada pessoa provavelmente tinha funções bem definidas. O trabalho constante mantinha a mente ocupada. E a fé mantinha o coração alinhado. Agora chegamos ao maior mistério de todos. Como predadores e presas conviveram no mesmo ambiente sem se atacarem? Na natureza, isso é simplesmente impossível. Um leão não consegue ignorar uma presa por instinto. Mas dentro da arca, algo extraordinário aconteceu. Os instintos naturais parecem ter sido temporariamente suspensos. Como se uma força invisível tivesse imposto uma paz sobrenatural sobre todas as criaturas. Leões não atacaram. Serpentes não picaram. Aves de rapina não caçaram. Durante mais de 10 meses, milhares de animais coexistiram em perfeita ordem. E mais impressionante ainda, Noé não saiu capturando animais pelo mundo. Eles vieram até ele. A Bíblia afirma que os animais chegaram espontaneamente, em pares, obedecendo a uma ordem que não pode ser explicada apenas pela biologia ou comportamento animal. Algo maior estava conduzindo cada passo. Depois de mais de um ano vivendo nessa realidade, surgiu a pergunta final: quando sair? Como saber se o mundo lá fora estava seguro? Noé não agiu por impulso. Ele esperou, observou, testou. Primeiro enviou um corvo, que ia e voltava. Depois uma pomba, que retornou sem encontrar lugar para pousar. Depois, a pomba voltou com uma folha de oliveira fresca. Um sinal claro de que a vida vegetal havia retornado. Mesmo assim, Noé esperou mais. Só quando a pomba não voltou mais, ele teve certeza. E quando finalmente saiu da arca, Noé não correu para explorar o mundo. A primeira coisa que ele fez foi agradecer. Ele reconheceu que sobreviver 370 dias naquele confinamento não foi apenas esforço humano. Foi cuidado, provisão e direção divina. Se você acredita que Deus ainda cuida das pessoas hoje, assim como cuidou de Noé, comenta aqui embaixo: Ele cuida de mim. E se você quer continuar descobrindo mistérios bíblicos e histórias que quase ninguém te conta desse jeito, se inscreve agora no canal.